Eduardo Bolsonaro está no centro de uma nova controvérsia política e jurídica. Desde março, ele está nos Estados Unidos com uma licença parlamentar que se encerra justamente neste domingo, dia 20 de julho de 2025. O problema é que, segundo suas próprias declarações, ele não pretende retornar ao Brasil. Isso significa que abrirá mão de seu mandato como deputado federal, abrindo espaço para que o suplente, o missionário José Olímpio, do PLSP, assuma a cadeira na Câmara. A decisão de Eduardo de não voltar ao país gerou forte repercussão em Brasília e principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde ele já é investigado em um inquérito que pode se agravar nos próximos dias. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Eduardo intensificou suas condutas ilícitas e ataques ao STF após as medidas que atingiram seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A postura do deputado licenciado tem sido de confronto direto. Postagens em redes sociais, entrevistas e aparições públicas com diplomatas estrangeiros já foram anexadas ao inquérito. Moraes entende que a atuação de Eduardo fora do Brasil está direcionada a descredibilizar as instituições brasileiras no cenário internacional, algo que pode ser considerado um grave atentado à soberania nacional. Entre os episódios mais polêmicos, um deles ocorreu recentemente nas redes sociais. Eduardo publicou uma foto ao lado de um diplomata norte-americano com a legenda provocativa: Moraes proibiu Jair Bolsonaro de falar com embaixadores. Mas não se preocupe, Moraes, você não pode fazer nada comigo aqui. A frase foi encarada como um desafio direto às decisões do STF e já está sendo analisada como parte do inquérito que trata da atuação de figuras públicas ligadas ao bolsonarismo em tentativas de desacreditar o sistema judiciário brasileiro. Além disso, existe a suspeita de que Eduardo Bolsonaro esteja articulando, em solo americano, medidas diplomáticas para tentar pressionar o governo brasileiro. Segundo informações reveladas pela imprensa, ele estaria atuando em Washington para influenciar parlamentares e autoridades dos Estados Unidos a adotarem sanções contra nomes ligados ao Supremo Tribunal Federal, inclusive Alexandre de Moraes. Esse movimento, se confirmado, pode caracterizar crime de coação no curso do processo e até crime contra a soberania nacional, o que poderia levar à cassação de seu mandato, caso ainda estivesse ativo na data da conclusão do inquérito. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, em entrevista recente à agência Reuters, disse que conversa com Eduardo dia sim, dia não, e afirmou que acredita que o filho deve buscar a cidadania norte-americana. A declaração aumentou ainda mais os rumores de que Eduardo está mesmo decidido a permanecer fora do Brasil por tempo indeterminado. Nos bastidores, aliados do PLSP avaliam com preocupação os impactos dessa decisão sobre a imagem do partido, especialmente porque Eduardo Bolsonaro sempre foi uma figura central no núcleo mais radical da legenda. No Congresso Nacional, o clima é de apreensão. Embora a vaga de Eduardo já tenha um substituto imediato, o fato de ele se recusar a voltar ao país e, ao mesmo tempo, manter-se ativo nas redes sociais atacando o judiciário pode abrir um precedente perigoso. Deputados da base governista já falam abertamente sobre a necessidade de se aplicar sanções mais duras, inclusive propondo mudanças nas regras de licença parlamentar e responsabilização de parlamentares que atuem contra os interesses do país no exterior. Na opinião de analistas políticos, o caso de Eduardo Bolsonaro pode se tornar um divisor de águas na relação entre o legislativo e o judiciário. Nunca antes um deputado federal havia declarado publicamente que não retornaria ao país para concluir seu mandato, enquanto era alvo de investigações tão sensíveis. Além disso, sua movimentação nos Estados Unidos está sendo vista como parte de uma estratégia mais ampla de internacionalização do discurso bolsonarista, que tenta ganhar apoio fora do Brasil para desacreditar o sistema eleitoral, o Supremo e outras instituições. Mesmo fora do cargo, Eduardo pode continuar sendo alvo de investigações. Isso porque os atos cometidos durante o mandato e mesmo após a licença ainda estão sob o escopo da atuação parlamentar. Ele pode ser chamado a depor, ser processado e até responder criminalmente, caso fique comprovado que suas ações em território estrangeiro causaram danos institucionais ao Brasil. Há também um risco de extradição, embora analistas avaliem que isso seria difícil sem a cassação formal de seu mandato e sem um mandado de prisão já expedido. Enquanto isso, nas redes sociais, Eduardo continua ativo. Seus seguidores o incentivam, mas a reação geral do público tem sido dividida.
muitos enxergam covardia em sua fuga do país, enquanto outros acreditam que ele está se protegendo de um sistema que consideram injusto. Independentemente da opinião pública, o caso vai se arrastando e promete novas reviravoltas nos próximos dias. Este é o cenário atual de Eduardo Bolsonaro, fora do Brasil, fora da Câmara, mas no centro de uma das maiores tensões institucionais dos últimos tempos. Resta saber até onde ele está disposto a ir e como o Judiciário e o Legislativo vão reagir.